Irmãos, boa noite, tudo bom? Olha só, eu queria falar com vocês o seguinte, eu gravei um vídeo anteontem e o que acontece? Eu queria conversar com vocês a respeito dele, certo? Primeira coisa, nos meus vídeos eu coloco muito texto, entendeu? São os capítulos e versículos e um comentário, muitas das vezes ali comentários que eu não faço verbalmente, né? Então, para concluir, não é isso, o raciocínio, eu pediria a vocês que lessem a parte do texto. Aí sim a pessoa vai ter uma ideia bem legal da palavra que eu estou trazendo, tá certo? Outra coisa é o seguinte, eu hoje gravei um vídeo aí falando sobre uma coisa que traz muita dúvida que eu sinto aí no pessoal, de uma maneira geral, até mesmo nossos irmãos aí, né, pessoas da fé, não é isso? Que quem vai vir agora? Seria o Messias, o próprio Criador, certo? Quem nós estamos esperando? E Deus, ele é único, ele só é um único Deus, ou ele é o Pai e o Filho, ou ele é um Deus triuno, ou ele é a Trindade. Então tem muita dúvida a respeito disso. Então eu estou trazendo aí uma palavra para elucidar isso, tudo bem? E eu gostaria que vocês compartilhassem, tá certo? E também ali embaixo desse assim a sua opinião, o que você acha disso aí e tal, entendeu? É importante, tá bom? E outra coisa também, eu tenho assim muita dificuldade em repassar, em poder mandar os vídeos para vocês pelo WhatsApp, porque hoje em dia a gente só pode mandar no máximo de 5 pessoas. Então eu tenho aqui uns 400 pessoas no meu Zap, certo? Então como é que eu vou mandar para 400 pessoas? Certo? Fica muitíssimo trabalhoso e difícil. Então eu, por favor, pediria a vocês que se inscrevessem no canal, tudo bem? Então ia ficar muito mais fácil, porque eu estou sempre trazendo vídeos novos, e aí vocês vão se inscrevendo. Eu não ganho absolutamente nada com isso, não tem negócio de like, não tem negócio de dinheiro, de nada disso, certo? É puramente para pregar a palavra do Criador e salvar almas, não é isso? Esse é o ID, né? ID, levar o evangelho a toda criatura, tá certo? Esse é o meu alvo, tá certo? Então, se você puder me ajudar nisso daí, eu agradeço bastante, tá bom? Então, eu vou colocar essa pequena introdução aqui no vídeo, e eu devo liberar isso hoje mesmo aqui, né, certo? Tá bom? Então, conto com você. Um forte abraço, fica na paz. Amém. Irmãos, opa, boa noite, tudo bem? Tudo bem, né? Eu tenho assim... Veja bem, essa palavra que eu trago aqui, ela vai, vamos dizer assim, ser direcionada para uma pessoa que tem pouquíssimo tempo, né, na presença do Criador, e outra que tem já muitos anos, entendeu? E eu senti o seguinte, existe aí uma grande dúvida quanto a uma coisa super importante. Isso aí é uma coisa de super importância. Veja bem, quanto à dúvida, as pessoas falam de um Deus triuno. Não existem 3 deuses, tá certo? Não são 3 pessoas, só existe um, somente um. Sempre foi assim. Então, nós vamos abordar esse assunto hoje para esclarecer para você, porque muitas das vezes a pessoa, mesmo tendo um envolvimento assim de muito tempo com a palavra, com os irmãos, tudo mais, e ela até hoje não conseguiu entender muito bem isso, tá bom? Então eu vou procurar trazer para vocês aqui uma elucidação, um esclarecimento a respeito disso. Vamos lá. Então, veja bem, o maior sonho do Criador, esse único Deus, sempre assim, único Deus, o maior sonho do Eterno era ter um lar, uma casa.
Porque a palavra diz, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito, jamais alguém contemplou a face do Criador, certo? Ele é espírito. Então, devido àquela situação, nós vemos assim, por exemplo, o homem, ele é originário de Adão e Eva, com certeza absoluta. Jamais ele veio da teoria de Darwin, do macaco. Isso é uma heresia tremenda. Irmãos, entenda o seguinte, nós temos que, de duas, uma. Ou você acredita na palavra de Deus, ou então você não acredita na palavra de Deus, certo? Você tem que decidir agora o que você vai fazer, tá certo? Então, veja bem, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, dizem que o Criador nos formou a partir de Adão. E depois de Adão ele criou Eva e daí veio toda a humanidade, tá certo? É isso que eu acredito. É isso que está escrito na palavra, tá certo? Então como nós vamos revogar isto? É a mesma coisa. A palavra diz que ele criou a terra e tudo que nela há. Os céus e a terra. Então, se ele disse isso, como é que eu vou revogar isso? Tudo bem? Então, como eu vou acreditar numa coisa que a ciência diz? O Big Bang criou a Terra, absolutamente. Isso aí eu não quero nem ouvir falar nisso, certo? Eu creio e acredito na palavra. Então, o Criador criou a palavra, o Criador criou o homem no 6º dia, tá certo? Então, é isso que nós temos que crer. Ou você vai para a ciência, ou você vai para o Criador. Você acredita na palavra dele? Parabéns. Não acredita? O que eu vou fazer, né? Agora você tem que tomar uma decisão para onde você vai. Então vamos lá? Então que esse Deus, né, que esse Criador, que o Eterno possa abrir os seus olhos para que você possa enxergar a verdade, aonde hoje, né, existe todo um interesse em desviar você do caminho dele. Claro, com certeza absoluta. O inimigo está aí, nós estamos no final dos tempos. Qual o primeiro alvo dele? Destruir quem? Você e eu, tá certo? Então, ele quer destruir essa pessoa, ele quer anular a palavra, ele quer ridicularizar a Deus e por aí vai. Então, nós temos que agora discernir a verdade, tá bom? Então, vamos lá, né? O nosso assunto aqui hoje é com relação a pessoa fala que existe pessoas aí que, irmãos, já há muito tempo que ele desfruta, ele dá até aula, ele é, vamos dizer assim, uma pessoa envolvida com o Criador, e ele diz que existe pai e filho, apenas, pai e filho. Outro já diz que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um único Deus, tá certo? Então vamos ver na palavra que só existe um, não existe dois nem três, certo? Isso seria uma tremenda heresia. Certo? Existem locais e outros tipos de religiões que adotam três. Isso é uma heresia tremenda, porque só existe um, somente um. Tá certo? Ele diz que ele não divide a sua glória com outrem, com ninguém. Certo? Ele é somente um. Então, vamos lá. O Criador, como eu disse antes, o maior desejo dele era ter uma casa, entendeu? Sendo amado pela sua criação, que somos nós. Enfim, ele queria ter uma família, deu para entender? Assim, uma folha escondendo a sua nudez. E aí o Criador perguntou, mas Adão, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto proibido que eu disse para você não comer? Da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então ele vai e amaldiçoa Adão, certo? Amaldiçoa a terra e expulsa, ali ele vai trazer uma série de maldições, não é isso? E expulsa Adão e Eva do paraíso. Então o anjo vai com a sua espada de fogo e fecha o paraíso, entendeu? Não deixando que eles retornem mais à árvore da vida. Como eu disse antes para vocês, eles, para terem vida eterna, eles teriam que comer da árvore da vida.
Então, agora houve uma interrupção. Agora eles não podem mais comer da árvore da vida. Por quê? Quebraram a sua aliança com o Criador. Eles desobedeceram ao Criador e passaram para o lado de Satanás. Ou seja, agora a humanidade caiu. Quer dizer, a humanidade que eu me refiro, todos que viessem a partir deles são fruto deles dois. Tá certo? Então teriam que nascer com aquela, vamos dizer assim, com aquela maldição sobre a vida deles, certo? Então havia agora um grande abismo entre o Criador e o homem. Antigamente o homem tinha um diálogo com o homem, ele tinha um envolvimento com o homem, não havia nada que impedisse o homem de falar com Deus. Mas a partir de agora, quando Adão se passa para o lado da serpente, então, a partir de agora, essa aliança foi quebrada e um grande abismo se abriu entre o eterno e o homem. Então o homem agora, ele passou a ser mortal, foi expulso do paraíso, e agora ele vai, como maldição, não é isso? Ele vai ter que trabalhar de maneira assim, muito intensa para poder ganhar o seu sustento, e do suor do seu rosto, ele se refere a isso, o Criador, e Eva dará filhos com dores de parto, coisa que não aconteceria no Jardim do Éden, tudo bem? Ou seja, a partir de agora, não é isso? O sofrimento entrou na terra, o sofrimento entrou no homem, e ele passou a ser, vamos dizer assim, uma criatura bastante sofrida, porque a partir de agora tudo vai ser contra a carne dele. Antigamente ele não tinha esse efeito sobre a carne, mas agora ele tem. A partir de agora tudo será assim muito sofrido. Tem pessoas que dizem, por que o Criador nos colocou aqui para sofrer tanto? Eu não tenho culpa disso, eu não vim para cá porque eu quis, foi ele que me mandou. Deu para entender? Mas nós somos filhos, a nossa origem é de Adão e Eva. Então, como eles pecaram contra o Criador e nós nascemos dele, então nós viemos com essa marca, nós viemos com esse pecado, que chama de pecado original, sobre todos nós. Muito bem. Então, para que você entenda como funciona a coisa, entenda bem o seguinte, quando houve essa quebra, o homem, pelo certo, né, ele nunca iria morrer, nunca. Ele ia viver eternamente na presença do Criador. Quando ele passou a ser um mortal, então a partir de agora, todos os seus filhos, toda a sua descendência, quando morresse, Satanás o reivindicaria a alma daquela pessoa. O corpo morria, certo? Ia para o pó, de onde ele saiu, mas a alma, ela iria lá para o Hades, que é o inferno, né? Isso, um pré-inferno, um lugar onde as pessoas ficam lá esperando, né, a decisão do Criador, o que vai acontecer com aquela pessoa, com aquela alma e tal. Mas o Criador, veja bem, ele é o Deus da justiça, da verdade e do juízo. Então o homem não escolheu Satanás, então agora o homem está entregue na mão de Satanás. Ele é dele, certo? Ele criava e o diabo tomava. Ele criava e quando ele morria, o inimigo ia e pegava a alma dele e levava para o Hades. Muito bem. Então, é justo isso? Claro que não, né? Quem criava? O Criador, certo? O Eterno. Ele é que nos gerou. Todas as bilhões de seres humanos que tiveram aqui, foram tudo gerado por ele. Então, eu fui gerado por ele, você também, ou seja, nós viemos dele, só existe um Criador, somente um. Mas, Romanos 23 diz, né, o salário do pecado é a morte espiritual. Não é a morte física, mas nesse momento aí, agora, o pecado gerou tanto a morte física como a morte espiritual. O Criador já não tinha mais direito sobre todas aquelas almas que morriam. Então ele disse, né, naturalmente, puxa, isso não é justo, quer dizer que eu crio e ele toma, eu crio e ele toma. Então ele criou uma estratégia, ele tinha que
dar um jeito inimigo no bom sentido, certo? Para que ele voltasse a ter o domínio de todas aquelas criaturas que ele gerou lá, certo? Nós. Então, ele teria que ter de novo, ele queria de novo ter essa alma fosse para ele, esse espírito fosse para ele e não fosse aprisionado pelo inimigo. Muito bem, então aí o que ele faz? Ele vai e ele mesmo gera um filho. Ele criou um filho, só que ele o criou pelo poder da sua deidade, pelo poder da sua palavra. Então dele mesmo saiu um filho. Esse filho é o Messias, tá certo? Por que ele foi criado? Porque a palavra não diz, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem espírito e verdade. Como o espírito poderia vir à terra e entrar em contato conosco, seres humanos, que temos um corpo físico, não é isso? Como ele poderia vir para cá e pregar uma palavra, e te ensinar alguma coisa, e fazer milagres, e iria fazer um contato humano conosco? Impossível, não teria como. Então ele teria que ter um corpo humano. Deu para entender? Então agora ele gerou um filho, e esse filho, ele tinha a nossa imagem, a mesma imagem que o Criador deu para nós. Deu para entender? Então ele vem e nasce por mulher, não é isso? Ele não teve, Maria era virgem, e o Espírito Santo, que é o Espírito do Criador, né, gerou aquele filho nela, certo? E ela deu à luz aquele filho, só que esse filho não tinha um pai, o pai era Deus, tá certo? Olha bem como é bonito isso. Mas ele tinha todos os genomas de sua mãe, mas ele só tinha um do pai, tá certo? Somente um. Então veja bem, então ele nasce de mulher, ele cresce, ele trabalha ali como carpinteiro, certo? O seu ministério mesmo, ele teve alguns contatos com as pessoas daquele lugar onde ele vivia, onde, né, ele precocemente já falava do Criador, aquela coisa e tal, mas o ministério dele mesmo só começou aos 30 anos de idade, porque os judeus, eles só tinham, naquela época, a pessoa só poderia exercer algo a partir dos 30 anos de idade. O ministério dele só poderia ser a vida dele mesmo adulta, seria a partir dos 30 anos de idade. Então, ele vem, não é isso? E ele começa o ministério dele aos 30 anos de idade. Quem era aquele homem? O Messias. Ele era 100% homem. Até a palavra diz que se você negar isso, você é o próprio anticristo, porque ele veio como homem, tá certo? Mas através do Espírito do Criador, o Espírito Santo do Criador, é do Criador, ele não é uma pessoa, ele é o Espírito do Criador, certo? Ele estava ligado com o Pai, ele disse, aonde eu estou, meu Pai também está, aonde meu Pai está, eu também estou. Então, eles eram um, deu para entender? O Pai no Espírito, o Espírito do Pai não estava com ele, então ela continuava sendo um. Só que agora ele tinha uma forma humana para poder se mostrar para nós, para poder fazer esse ministério na terra, para poder trazer para a humanidade uma salvação, uma libertação, interromper aquilo que Satanás tinha engendrado contra o homem lá no Jardim do Éden. Tudo bem? Então, acho que está dando para você entender, não tá? Então, vamos lá. Mas ele tinha. Qual é o alvo? Olha só, o salário do pecado é a morte. Muito bem. Então, ele vai fazendo o ministério dele na terra por 3 anos e pouquinho, certo? E, no final ali, né, ele é perseguido e, por causa da sua palavra, por causa do que ele trouxe, por causa das verdades que ele trouxe, pelos milagres que ele fez, certo? Ele foi totalmente contra aquele sistema maligno que havia naquela época. Ele vinha anunciar o reino de Deus, tá certo?
Então ele ali, ele tinha uma missão, né? João Batista veio antes dele, anunciando a vinda dele, tá certo? E depois ele veio, então ele faz o ministério dele, e ao final desses 3 anos e meio, ele é condenado à morte, tá certo? E ele vai ser agora morto, pregado na cruz. Então, quando ele morre na cruz, ele tinha ali, no caso, um ministério a fazer, tá certo? Então o Pai estava sempre com ele. Porque o que acontece? Deus, ele não pode ser pregado numa cruz, jamais. Ele não pode morrer numa cruz. Mas a carne, ela tem que morrer na cruz, é diferente. Por quê? Porque a carne, ela foi criada, esse tipo de carne que eu tenho, que você tem, e que Adão tinha depois que saiu do Éden, essa carne tem que morrer, porque é uma carne corrompida, é uma carne diretamente ligada ao inimigo. Deu para entender? Então, nós temos a alma e o espírito e o corpo. Nós temos 3, são 3 coisas, mas somos um. Eu sou um, eu tenho corpo, alma e espírito. Você é um, tem corpo, alma e espírito. E o Deus tem um, corpo, alma e espírito. Deu para entender como somos um? Cada um é um. Não tem 3 nem 2, é um só. Então veja bem, irmão, olha só. Aí o que acontece? Quando ele morre na cruz, Satanás naturalmente ficou numa felicidade tremenda, né? Porque ele venceu ele ali na cruz, certo? Matou ele, né? Ele não estava pregando contra ele. Então, foi uma alegria tremenda, a gente entende assim, foi uma alegria tremenda para ele, uma realização tremenda, porque ele venceu aquele homem que pregava algo que era contrário ao que ele queria. O que ele queria? Matar os filhos de Deus, de tudo, maldade, corrupção, ódio, entendeu? Tudo que contrário totalmente ao Criador. O Criador não, ele queria trazer, primeiramente, não haveria nenhuma corrupção, não haveria nenhuma maldade, não haveria nada que ferisse o coração de Deus, porque nós éramos feito à semelhança do Criador, certo? Mas agora aquele corpo havia se corrompido. Muito bem. Então, quando ele morre, o que acontece? A Bíblia não fala sobre isso, mas é exatamente o que aconteceu, dá para você entender perfeitamente. Quando Satanás ele veio reivindicar o corpo, aquela alma do filho do Criador, o Messias, ele naturalmente disse assim: aponte um pecado de meu filho, um só, um pecado. Então isso aí prova, irmãos, que o Messias não tinha um pecado sequer. Se ele tivesse apenas um pecado, ele não poderia cumprir com o que ele cumpriu, não teria feito o que ele fez. A maior vitória nossa foi a morte dele na cruz e ele não ter um pecado apenas, tudo bem? Então veja bem, naturalmente o Criador chegou para ele e disse: aponte um pecado de meu filho, tá certo? O que condenava a pessoa ao Hades? Era o pecado, tá certo? Como ele era um ser humano, dotado de alma, corpo, alma e espírito, mas que não tinha pecado, o inimigo não pôde reivindicar nem o seu corpo, nem a sua alma e principalmente o seu espírito. Por quê? Porque ele não tinha um pecado sequer. Então, aí o Messias agora, ele ressuscita no domingo e pega da mão do inimigo a chave da morte e do inferno que estava na mão dele e sobe aos céus para estar com o Pai de novo. Olha só que coisa lindíssima. Olha a vitória maravilhosa de nós que somos filhos. Não é isso que nosso Pai, da obra maravilhosa de redenção dele, do Messias. Então ele desce aos infernos, certo? Pegou a chave da morte do inferno e vai aos céus. E lá de novo ele se funde ao Pai. Hoje eles são um, tá certo? Então, nós não temos aí o Pai, o Filho e o Espírito. Não, nós só temos um, Deus, somente Ele. Aí por que nós falamos Jesus? Você conhece Jesus, não é isso? Eu chamo ele de Yahushua.
Então, por que que Yahushua, nós nos referimos a ele? Estamos esperando a volta dele. E, segundo as pessoas entendem, é ele que vai reinar no milênio. Não, não é ele que vai reinar no milênio. Quem vai reinar no milênio é o Criador, tá certo? Mas vestido com o corpo do Messias. Deu para entender? Então, o que ele precisava para habitar, certo? Hoje, quem é a casa de Deus hoje? O Filho. O Filho é a casa de Deus. Por quê? Ele é a casca, ele é a imagem, ele é o corpo, deu para entender? Então Deus vai e entra dentro do Messias, ele não é espírito? Então, ele entra dentro do corpo, então agora ele tem um corpo, ele tem uma casa, ele alcançou o que ele queria, ele tem uma casa agora, e ele queria ter uma família grandiosa, numerosa, ele queria que todos nós fôssemos seus filhos. Então, o que ele faz? O filho é o cabeça da igreja, tá certo? E nós somos os membros do corpo do Messias, a igreja. Deu para entender? Então, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, tá certo? Então ele diz, eu vou preparar lugar. Aonde ele preparou esse lugar? Na cruz. Quando ele morre na cruz, é que ele preparou esse lugar para nós. Ali ele concretiza esse desejo do Pai, do Criador. Deu para entender? Então, a partir de agora, hoje ele tem o Espírito, Deus é Espírito, então ele tem o Espírito, ele é o Espírito, e ele tem a roupa, ele tem o corpo do Messias. Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? Então, hoje, quem nós estamos esperando? Nós conhecemos a figura do Messias, tá certo? Mas quem é que vem ali? O próprio Deus, que na verdade tanto é o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito. Então, a gente tem que entender isso, porque as pessoas, erroneamente, eu vejo aí na internet, sabe? As pessoas discutindo, entrando numa discussão tremenda, sabe? Achando que tem pai e filho. Às vezes eu aqui mesmo pregando, né? Eu falo sobre o pai, eu falo sobre o filho, tá certo? Tem pessoas que oram diretamente ao Espírito Santo. Não é por aí, gente. Veja bem, hoje é apenas um, sempre foi um. Nunca houve três, nunca houve dois, é apenas um. Apenas ele precisava de se expressar na terra com um corpo, só que ele não tinha corpo, ele só tinha espírito. Então ele vai e cria dele mesmo um filho, que é ele mesmo. E esse filho, ele vai e nasce na terra com um corpo humano gerado por uma mulher, tá certo? Recapitulando. Então, ele tem um corpo. Não é isso? Igualzinho a nós, você não nasceu de mulher e eu também. Então, ele tinha um corpo, mas ele não tinha pai. Quem era o pai dele? Deus. O Espírito de Deus, o Espírito. Ele não é Espírito, então ele agora se fundiu, não é isso? Tem pai e filho ali. Certo? E agora, de quem é o Espírito? O Espírito é do próprio Criador. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Estão todos dentro de um só. Então, no milênio agora, nós estamos esperando a vinda do Messias. A aparência física é do Messias, mas quem está lá dentro, né? Quem está ali é o Pai, o Filho e o Espírito, que na verdade é um só. Você não tem alma, corpo e espírito? Eu não tenho corpo, alma e espírito? Ele também tem corpo, alma e espírito agora. Antigamente ele não tinha. Ele só tinha o espírito e a alma, mas ele não tinha o corpo. Então, acho que deu para você entender perfeitamente, tudo bem? Eu trouxe isso, irmãos, porque veja bem, olha só, até nós mesmos que desfrutamos da palavra, sabe? As pessoas vão dividindo tantas coisas, entendeu? E acaba virando tudo isso uma grande heresia, uma grande confusão, sabe? E acho que o intuito do Criador é que a gente saiba exatamente como isso aconteceu, para que você entenda, para que você não venha sabe, orar errado, sabe? Muitas das orações que a gente faz não chega até ele, por quê? Porque nós estamos orando errado.
A pessoa ora só para o Filho, a pessoa ora só para o Pai, a pessoa ora só pelo Espírito. Não é isso. Você tem que orar, só existe um, somente um. Então hoje, né, tá lá mais do que nunca agora, existe o Criador, o Eterno, com um corpo humano. E ele vai vir agora para reinar no milênio, só vai existir um trono, somente um. E nesse trono vai se sentar um Deus. E quem é esse Deus? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exatamente igual você tem. Você tem o corpo, isso está aqui, né? Eu estou falando com você. Se eu fosse só espírito, daria para falar com você? Não daria. Então eu tenho o meu corpo aqui, que você está vendo. Eu tenho a minha alma, que é onde ficam as minhas emoções, tá certo? E eu tenho o Espírito, que estará diretamente ligado ao Pai, tá certo? Então, tão fácil de entender? Então, no milênio, agora, nesses 1000 anos de paz, o Criador vai morar na Terra, habitar conosco. Deu para entender, irmãos? O próprio Eterno, ele vai viver conosco no milênio. Então é isso, tá bom? Acho que deu para você entender, tá certo? Eu, de repente, vou gravar assim um outro vídeo para você, algumas dúvidas que tiverem e tal, para poder esclarecer, mas acho que deu para você pegar certinho. Então, um forte abraço, fica na paz, amém.